Bom dia, como estão? Boa tarde ou boa noite, eu não sei quando que vocês vão assistir, né? Bom dia a todos, que Jesus nos ampare, nos ilumine, e que possamos estar mais uma semana juntos, né, estudando o livro dos médiuns, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, 24, né? A identidade dos espíritos, né? Nós estamos quase acabando o livro, né? E é um capítulo muito bom, porque é um capítulo que fala como que a gente pode identificar esses espíritos que vêm se comunicar conosco. Então vamos lá aprender, né? O Kardec sempre fala o seguinte, né? Achar a identidade dos espíritos não é uma questão muito fácil e é muitas vezes até controversa, né? Mesmo entre os adeptos do espiritismo, essa é uma questão complicada. Por quê? Porque o espírito ele não tem um documento que fala, ó, eu sou fulano, né? Como a gente tem quando a gente está encarnado aqui, né? Eles podem tomar nome que eles não lhe pertence. É a mesma coisa se eu chegasse para vocês, meu nome é Vânia, e eu chegasse e falasse assim, olha gente, tudo bem? Meu nome é Sônia, né? Como que vocês vão me identificar, né? Como entre os homens, os espíritos podem tomar qualquer nome, né? E o Kardec fala assim, que depois da obsessão, essa é uma das maiores dificuldades da prática do espiritismo, né? Os espíritos podem usar qualquer situação ou enganar, né? Então, o nome, como eu disse, a gente pode usar qualquer um, né? E os espíritos também podem fazer o uso dessa forma, eles podem fingir que tem um nome que não tem, né? Agora, vamos ver detalhado, né? Só que o nome, a identidade em si do nome, não importa se eu falo que eu sou Vânia ou que eu sou Sônia, né? Não importa. Importa é a mensagem que eu vou transmitir, né? Então, o espírito também, né? Se ele diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sobre o qual ele diga, né? Ele pode falar que é Jesus, né? E assim como aconteceu com o Kardec, né? Que o espírito chegou e falou: Olha, eu sou Jesus, né? Aí eles, nossa, Jesus, né? Todo o grupo ficou assim, né? E começou a contar que a vida dele tinha sido difícil, não sei o que, isso que lá. E de repente eles falam: Mas quem é? Jesus é você? Ah, eu sou Jesus que desencarnou. Eu morava essa rua descendo aqui, trabalhava na padaria, né? Então, a gente pode ter nomes parecidos com pessoas importantes, mas não quer dizer que a gente seja. Então, como que eu vou avaliar? Primeira coisa, né? Se o espírito diz coisas aproveitáveis, se ele diz coisas que a gente pode aproveitar e aplicar na nossa vida ou orientar uma pessoa, né? Não importa o nome que ele diga. Muitas vezes o espírito tem vários nomes na Terra. O próprio Kardec, né, o Hippolyte Léon, né, na verdade ele usa o pseudônimo de Allan Kardec, que foi um nome que ele teve em existência passada, né? Então, se a gente for falar, mas não é o Kardec, não é ele mesmo, né? Então, ele pode ter muitos nomes, né, e não usar aquele nome da última encarnação, né? Então, nas instruções gerais, o nome ele é indiferente, interessa apenas o ensino. O que mais interessa o nome quando é uma coisa íntima. Então, por exemplo, o Chico recebeu muitas mensagens de familiares, quando o familiar ia lá chorando e falava, e aí o espírito vinha e escrevia, e aí tinha que escrever com o nome, né? Usando o próprio nome, o nome do filho, o nome do pai, né? Ou então o nome de uma pessoa muito conhecida da família, para orientação, para dar conforto. Quantos e quantos livros o Chico não tem com esses espíritos falando, né, para seus familiares? Então é diferente, porque aí não é só o conteúdo que é importante, né? O nome que se usa para dar qualidade de que é aquele, para dar identidade àquele espírito mesmo que está falando, né? E aí tem várias coisas, né? Então, entre os espíritos superiores, eles não precisam de nome, apelido ou pseudônimo, né? Ele pode usar qualquer coisa, né? Entre os superiores. Então, por exemplo, o Emmanuel, provavelmente o nome dele não é Emmanuel,
né? Numa outra existência ele não teve esse nome. Ele adota esse nome, né? A mesma coisa que o André Luiz. A gente sabe que o nome dele, o último nome como reencarnado, não era André Luiz, né? E ele adota esse pseudônimo para não fazer uma identificação com o personagem que estava aqui encarnado, né? Então, muitas vezes também, eles usam o nome, por exemplo, de uma pessoa importante. Por quê? Porque faz parte daquela falange, faz parte daquele grupo de espíritos superiores. Então, muitas vezes, o espírito vem falar em torno de Maria, por exemplo, né? Por quê? Porque ele faz parte daquela coletividade dos amigos de Maria ou daquela coletividade de espíritos superiores que atendem, né? Que Maria atende, né? Então não é a Maria que vem, né? Vem um espírito que está mais ligado a nós e que fala em nome dela, né? O mais importante não é o nome, não é o nome de santo, o nome de que seja lá. É que se a gente pede ajuda, né, eles vão nos acudir. Teve uma comunicação de um espírito no livro do Leon Denis, que ele fala o seguinte, quando ele se identifica para o pai dele, era o moço que tinha morrido, e o pai vai numa reunião com o Leon Denis, né, tá no livro No Invisível, tá, do Leon Denis. Eu não vou pegar o livro lá atrás, mas vocês conhecem o livro do Leon Denis, né? Então, ele fala assim, ele dá 3 possibilidades para o pai, né? Para identificar que era mesmo o moço. A primeira coisa, ele conta, ele escreve, né, através da psicografia de um médium, uma história que o pai conhecia que ele conhecia, tá? Uma história que algumas pessoas da família conheciam. Na segunda coisa, logo em seguida, ele escreve uma coisa que só ele e o pai conheciam, tá? Então, por exemplo, você lembra quando nós fomos no tal lugar e nós conversamos com fulano, né? E ele respondeu tal coisa, quer dizer, só tinha os dois lá, né? Então, os dois têm conhecimento daquilo lá. E depois, no terceiro momento, ele escreve uma coisa que só ele conhecia. E nem o pai não conhecia, mas que o pai saiu da reunião para confirmar. Então, por exemplo, eu guardei numa gaveta X, embaixo da gaveta, um documento X, né? E que o pai não sabia, tinha vasculhado tudo e não tinha achado o tal do documento. Por exemplo, estou dando um exemplo, não era isso, não, tá? E aí ele vai e acha essa suposta carta ou documento que o rapaz deixou. Não era assim a história, eu não lembro dos detalhes, né? Mas ele faz essas 3 afirmativas, né? Mostrando que era realmente o rapaz, né? Que era o rapaz que estava ali falando com o pai, né? Então, isso daí é uma identidade em que ele usa o nome e ele usa fatos conhecidos ou desconhecidos, ou conhecidos só de ambos, para que a pessoa identifique que é ele mesmo, tá? A maior parte dos espíritos que comunicam, ele não precisa se identificar, né? Por quê? Porque para nós o nome não tem tanto significado, é mais a mensagem. Agora, o pior é quando se identifica com um nome respeitável para que suas palavras mereçam crédito e depois a gente tem que tomar cuidado. Isso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada. É um caso muito comum, né? Então, espíritos que enganam? Tem, assim como o ser humano engana. Basta ver no jornal que toda semana tem um conto da loteria, né? A gente tá cansado de ouvir. Eu tenho até medo de cair, porque a lábia é tanta, né? E então, vocês sabem o que é o coisa da loteria, né? Todo mundo já sabe, porque aqui em Rio Preto tá todo mundo cansado de saber disso, né? Então, a pessoa vai, conta uma mentira, uma lábia é tão perfeita que a pessoa acredita e dá dinheiro para a pessoa, e não é pouco, né? Então, se tem espíritos, homens assim, tem espíritos assim também, que falam bonito, porque Deus, e de repente você vê que a liga não dá, começa a falar um monte de bobagem, que você deve pensar primeiro em si do que nos outros.
sabe? Começa a falar um monte de bobagem que você fala, opa, peraí, tem alguma coisa atrapalhada aqui que não é desse daqui. Eu já vi várias cartas, várias mensagens colocadas na internet. Por exemplo, teve uma que puseram o nome acho que do Emmanuel. E eu tinha essa frase gravada porque eu gostava muito dela. E aí a frase estava totalmente modificada. Não era aquilo lá, a frase que o Emmanuel tinha falado. Aí eu voltei no livro para pegar e ver. E não era aquilo lá. Aí eu coloquei, né, no Instagram. Tinha uma frase bonita, num papel bonito, tudo, mas não era do Emmanuel. Então eu coloquei, muito boa, mas não é do Emmanuel essa frase, né? Sei lá o que a pessoa achou de bom, de ruim, né? Porque a gente tem que ser honesto, né? Então, um recebe, outro recebe e vai passando sem saber se é de autoria mesmo. Se isso acontece entre nós, imagine entre os espíritos, né? Que a gente não consegue visualizá-los, né? Então, aí Kardec, ele dá duas listas muito grandes, né? Então, a primeira lista é um modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Então, se a identidade absoluta dos espíritos é uma questão acessória e sem importância, o mesmo não se dá com a distinção entre bons e maus. Então, não me importa o nome. Se ele fala coisas boas, tudo bem, né? Só que eu posso fazer a distinção se esse espírito que está se comunicando é bom ou se esse espírito que está se comunicando não é bom, né? Então, pode nos ser indiferente a individualidade deles, mas nunca a qualidade. Então, a gente, pelo que ele escreve, a gente sabe, né? E é importante isso. Não quer dizer que escreva usando terminologias difíceis, que nem a Joana usa, né? Usando dificuldades na escrita, não é isso, tá? O espírito pode escrever de uma forma muito simples, né? Mas é o conteúdo que é mais importante. É lógico que um espírito muito superior, ele tem o domínio da língua portuguesa, né? Então, ele usa as palavras corretas, ele usa os verbos corretos, né? Então, é fácil de comprovar a identidade dos espíritos contemporâneos. Por quê? Porque a gente tem as últimas características. Por exemplo, se minha avó aparecesse para mim e não aparecesse com a roupa que eu conheço, com a característica que eu conheço, eu nem saberia que ela era minha avó, né? Se ela vem como uma mocinha, opa, quem que é essa mocinha, né? Eu não identifico, né? Então, quando é contemporâneo, né, e a gente fala, pois, esse espírito é ele mesmo, porque olha, ele tem as características, ele fala com aquela maneira de falar, né? Enquanto que tem espíritos muito antigos, que essa característica da personalidade, ela desaparece ou modifica, né? Um desses espíritos que é um caso muito interessante é Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, ele escrevia, quando encarnado, várias poesias, assim, que hoje a gente fala assim, é meio deprimente, né? Vendo o negro aquela imagem difícil da morte, do medo, sempre deprimido, né? Pelo menos eu penso assim, né? Que ele escrevia assim meio tétrico, né? Quando ele desencarna e ele vê a realidade do mundo espiritual, ele escreve pelo Chico e ele já escreve, ele usa o mesmo dom, né, da poesia, as mesmas palavras que eles usam, né, daquela época rebuscada, né, que era palavras que hoje a gente não tem uso, né, tá em desuso atualmente, infelizmente, mas voltando para a espiritualidade. Então ele quebra um pouco aquela imagem de, nossa, de véu sobre a morte, né? De obscurismo ali, né? Obscuridade sobre a morte, sobre o momento de morrer, né? O que se espera lá do outro lado. E aí ele começa a escrever mais leve sobre a morte e sobre a espiritualidade. E isso daí deu uma confusão muito grande, porque os estudiosos dele falaram, não, não é ele. Aí ele até escreveu uma poesia falando assim, sim, sou eu, né? Só que eu não, hoje eu vejo as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Então, olha que interessante, né, isso. Então,
É pela linguagem que a gente se identifica os espíritos, né? É o conteúdo que eles têm, né? De que forma que eles fazem isso, tá? A linguagem que usa pode se estabelecer como regra invariável e sem exceção, que é a linguagem dos espíritos, está sempre em relação com o grau de sua evolução a que já tenham chegado. Se algum espírito quiser iludir-nos sobre sua pretensiosa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos. Eu sou uma pessoa, vou falar a verdade para vocês, eu tenho uma dificuldade grande quando vem uma mensagem, sabe? Porque eu acho que tem que mesmo pensar se é isso mesmo, sabe? Tem que ser rigoroso, no conhecimento e tudo mais, né? Eu nunca me esqueço de um autor que escreveu um livro e nós começamos a estudar esse livro na reunião mediúnica, né? Mas o livro tinha tantos erros de língua portuguesa, e olha que eu não sou boa de língua portuguesa, eu gaguejo ainda, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Eu não entendo a correção correta, nada disso. Mas era tão gritante os erros, né? Que eu pedi para o nosso orientador parar de estudar aquele livro. Por quê? Porque precisava uma revisão, não podia ser publicado daquela forma. Então, às vezes, o espírito ele escreve e o médium ele tem dificuldade, né? Então, precisa fazer uma revisão, né? Então, o que dá qualidade de identificação, né? A bondade e a afabilidade são atributos dos bons espíritos. Então, se escreve um texto que é muito crítico, que é muito forte, que é um texto muito que leva as pessoas para baixo, então toma cuidado, né? A inteligência está longe de constituir um indício de superioridade. Então, olha o que São Luís fala. Qualquer que seja a confiança legítima que nos inspirem os espíritos que presidem em nossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveria estar presente sempre em vossas lembranças. É a de pesar e meditar, e é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixar de pedir explicações necessárias, a formardes opinião segura, desde que o ponto vos pareça duvidoso ou obscuro. Então, não é para deixar, né? Ai, recebi essa comunicação através da psicografia. Aí você vai ler, né? Assinou com um nome importante. O conteúdo tá um conteúdo assim, né? Senhor Jesus nos abençoe, papapá, papapá, é uma coisa muito simples, muito singela, né? Não traz elemento nenhum. Então, para que serviu essa comunicação? Para o espírito só se comunicar, né? Mas não tem conteúdo que nos favoreça, então tome cuidado, né? Esse médium precisa se preparar melhor. O grupo precisa se preparar melhor, né? Então, quais são as provas da identidade dos espíritos? Então, por exemplo, recebeu uma mensagem do seu filho, do seu pai, do seu avô, tá? Quais são as provas? Primeiro, a linguagem. Depois, observar se tem palavras familiares, né? Às vezes tem palavras em que o espírito falava, né? Uma frase que ele usava muito, né? Citação de fatos, como eu contei daquele rapaz que contou 3 fatos distintos, né, para o pai. Circunstâncias fortuitas sem provocar, né? Então ele conta coisas, ele fala coisas, né? Distinguir entre os bons e os maus espíritos. A linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de evolução, né? Não tem jeito, né? A pessoa escreve, fala e pensa dependendo do grau de evolução que ela tá, né? O único meio infalível, uma crítica rigorosa, refugar tudo o que peca pela lógica e bom senso. Então, não tem lógica, não tem bom senso ali, a coisa, né? Então, sabe, é melhor refugar, né? Tem que fazer um julgamento do que vocês recebem, né? Então, por exemplo, trabalho com psicografia, né? Os bons, toma cuidado, né? Tem que ter o bom senso, o grupo tem que avaliar, né? Se não tá bom, né? Deixa. Vamos trabalhar mais, porque às vezes o espírito não conseguiu passar o que era necessário. Demora muito para o espírito escrever boas coisas ou coisas, grande quantidade de coisas pelos médiuns. Então não é a primeira vez, né? Os bons espíritos não se ofendem jamais e aconselham a crítica rigorosa,
né? Emmanuel falava isso, é melhor, de cada 10 verdades, se eu falei uma mentira, despreza o que eu falei, né? Então tem que ter o cuidado mesmo. Eles se preparam para escrever, né? O pensamento superior é um pensamento superior? Ele está escrevendo uma coisa que tem um pensamento superior, que eleva as pessoas? Ele tem um verdadeiro saber, né? Ele mostra virtudes, né? Isso daí é que vai dar qualidade ao texto de identificação desses espíritos, né? Então, como reconhecer a qualidade dos espíritos, né? Primeiro é o bom senso. Então, tem que pegar a mensagem e ler. Se esse espírito está conversando, então, faça perguntas pertinentes, né? Dependendo do que é a comunicação, né? A linguagem que usa, suas ações, sentimentos que que inspiram ou conselhos que dão. De um bom espírito não pode provir o que tenha para o mal, que tenda para o mal, né? Que tenda para o mal. Não dá para alguma coisa que fale do mal, né? Um bom espírito. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância é indício de inferioridade. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que ostente o espírito. As comunicações dos espíritos elevados jamais são contraditórias. Exemplo, duas comunicações de São Vicente de Paulo, uma falando de união e caridade e a outra tendendo à discórdia. Nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se, né? Então não importa o nome, né? Eu lembro que uma vez o Bezerra de Menezes, num grupo, né, falou, assinou como Bezerra de Menezes e todo mundo refugou a mensagem dele, né? Mas se você avaliasse o conteúdo era ótimo, né? Não era o que se esperava naquele momento, mas era um ótimo conteúdo. Mais para frente ele vai e fala, olha, eu dei uma comunicação na reunião tal e ninguém acreditou que era minha, né? Então, às vezes é de um espírito superior e a gente não avaliou direito, não fez uma crítica correta, né? Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. Os inferiores usam uma linguagem pretensiosa, ridícula, obscura. A força de querer que pareçam profunda, né? Então, busca bastante para parecer que tem conteúdo, e não tem. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se, né? Os maus são impierosos, querem ser obedecidos. Todo espírito que se impõe trai a sua inferioridade. É lógico, né? O espírito superior, ele não chega falando, você vai fazer isso, senão já viu, né? Ele não faz isso. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Então, eles não ficam elogiando o médium, o grupo, o doutrinador, a pessoa que está ali presente, né? Normalmente eles não fazem isso. Os maus exageram nos elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, exaltando a importância da pessoa. Então é muito perigoso, né? Eu sempre falo assim, cuidado, porque a gente vê grupos que se desfazem porque vem o espírito e fala, olha que maravilha, que grupo maravilhoso, vocês são maravilhosos, que trabalho maravilhoso. Lógico que tem os espíritos amigos que falam isso, mas quando a coisa é em excesso, né? Quando a coisa você vê que está forçando a barra, né? Cuidado, porque isso daí exalta a importância pessoal, a vaidade e o orgulho, e a pessoa começa a achar que ela é o sucesso, né? Que ela é o máximo, né? E aí ela começa a desvirtuar do caminho que é necessário, né? Na verdade, a gente é instrumento quando você é médium, né? A gente não é o mais importante é o mensageiro e a mensagem. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns adotam quando querem impor-se a credulidade. Deve-se desconfiar quando apresentam nomes venerandos e pede que não conte a ninguém, com isso lisonjeando a vaidade do médium. Então, chega para o médium e fala, olha, eu sou Paulo de Tarso, né? Mas vocês não contam para ninguém, é só você que fica sabendo. E ele acha que é mesmo, né? E aí, tudo que ele escreve, ele vai levar ao pé da letra, né? Sem julgamento, sem nada. Então, é importante.
O Divaldo várias vezes se consultava com o Chico com outras pessoas, né? Os bons médios, eles vão e se consultam. Olha, realmente essa mensagem é assim, né? Passa pelo crivo todos os nossos livros, gente. Todos os nossos livros, né? Todos os livros que a gente tem, do Chico e de Emmanuel, eles são passados por uma revisão criteriosa de conteúdo, de língua portuguesa, né? Para ver se realmente há um ensinamento concreto aqui, né? Quando Kardec escreveu, não pensa vocês que ele foi escrevendo assim. Não, tinha uma crítica muito forte sobre tudo que foi escrito, né? Então, hoje a gente vê muitos livros, infelizmente, né? Em que a pessoa escreve o livro, ou a pessoa fala que é um médium, que pode ser mesmo um médium, né? Mas de conteúdo doutrinário é zero. É zero. Então, conta uma história linda, né? Como qualquer pessoa pode escrever, né? E de conteúdo doutrinário, não tem nada. Não tem nada que eleve a pessoa. É uma história somente. Então, isso daí para a doutrina espírita não é bom. A gente tem que saber selecionar. Então, eu jamais indico o livro que a pessoa vai ler a historinha. Né? Por quê? Porque ele não traz conteúdo nenhum, nem evangélico, nem doutrinário, nem nada. Então, não serve. Né? Então, tem que ter esse critério na hora de se publicar um livro. Né? Os bons espíritos são escrupulosos. Nos aconselham que hajam de dar. Os bons espíritos são escrupulosos nos conselhos que hajam de dar, quer dizer, eles tomam cuidado o que vai aconselhar, e com um objetivo sério e útil. O espírito que não é superior, o que ele faz? Ele não é criterioso no conselho que ele dá. Ele fala tudo que ele acha que deve falar. Ah, você está sofrendo, mas é por causa disso, se afasta da tal pessoa, faz tal coisa. Né? O superior, ele não faz isso. Porque as decisões quem tem que tomar somos nós e não os espíritos, né? Eu falo isso porque, por exemplo, a gente quando está em grandes dúvidas lá no Kardec ou para definir alguma coisa importante lá dentro, por que a gente não evoca os espíritos? Porque a gente tem que aprender a tomar decisão e se responsabilizar pelas decisões que a gente toma. É lógico que nós oramos, né? Nós oramos e muito, né, para o auxílio dos benfeitores vir nos iluminar, né? Não rejeitamos não, né? Não rejeitamos auxílio de forma alguma, né? Então tem centro que todas as decisões que são tomadas são feitas reuniões e na reunião os espíritos falam: vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, vocês devem fazer outro. Se não der certo, de quem foi a responsabilidade, né? Então, a gente tem que saber que nós estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades, né? Reconhece-se os bons espíritos pela reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, né? Os bons espíritos só prescrevem o bem. Tudo que não está dentro da mais pura caridade evangélica pode ser obra. Não está dentro da mais pura caridade evangélica é obra de bons espíritos. Os espíritos maus ou imperfeitos traem por indícios materiais. A ação sobre os médios é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e impertinentes. Uma agitação febril e compulsiva que destoa a calma e a doçura dos bons espíritos. Então, até na incorporação, no sentimento que esse espírito expande, o médium está sabendo se é real ou não, né? Um espírito mais inferior, ele causa um certo mal-estar, ele deixa a pessoa pesada, ele deixa a pessoa, às vezes, com movimentos repetitivos, né? Um bom espírito jamais faz isso, né? Eles dão conselhos maus, interferem na vida das pessoas, excitando a desconfiança e a animosidade, almejam os homens fracos para os iludir ao mal e desviá-lo da senda do bem. Se tiverem na terra uma única preocupação material ou moral, se não se despreenderam da matéria, continua sobre o império das ideias terrenas e trazem consigo os preconceitos e as predileções e as manias que tinham. Então, eles vão orientar, né, vão dar consolo ou vão falar alguma coisa muito relacionada às coisas da terra, né?
Que espírito evoluído que fala sobre coisas da Terra? Pega qualquer livro, né? Qualquer livro do Emmanuel, né? Qualquer livro do Chico, qualquer livro do Divaldo, da Ivone Pereira, você não vai ver coisas ligadas a bens, a situações, né? Eles falam de coisas de evolução da pessoa, né? Então, ter conhecimento não significa superioridade moral. Então, às vezes o espírito escreve muito bem, fala muito bem, mas não tem superioridade moral. Então, ter conhecimento não significa isso, né? A grande maioria dos espíritos não se acha na posse da soberana ciência. Então, eles não conhecem tudo. Os bons espíritos, eles têm um gracejo fino e vivo, nunca trivial. Os zombadores, grosseiros, satíricos, mordazes, apropriada, né? Então, os outros, né? Os bons espíritos, eles fazem as piadas e as piadas são interessantes, são engraçadas, mas nunca trivial, né? Enquanto os outros não. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso antes que cada um saiba julgar a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma as próprias opiniões pessoais como bom, verdadeiro ou falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver as suas ideias lhes parece mal. Faltam-lhe a retidão de juízo. Disso, porém, nem suspeito. É o defeito sobre os mais se iludem os homens, né? Sobre os quais se iludem os homens. Então, se a gente não sabe julgar nós mesmos, provavelmente nós vamos ter dificuldade em julgar os espíritos que se comunicam. Então, aqui é um caso, né, do Chico, do livro Claramente Vivas, né? Foram vários espíritos que escreveram. Então, o espírito comunicante é esse menininho, a foto ficou bem embaixo de mim, né? Então, ele chama Márcio Garcês Henrique. Então, ele escreve, né, através do Chico. Então, veja a letra do Chico aqui, ó, né? Aqui é a letra do Chico, tá vendo? Mas a assinatura, olha, é a assinatura igualzinho ele assinava aqui, ó, na carteira de identidade, tá vendo? Então, é uma característica da mediunidade do Chico. E o que ele escreve, ó? Recebam, querido pai e mãe querida, como as nossas queridas Nádia e Maria José, e todos os nossos, um abraço com muito carinho e respeito do filho que lhes pede perdão pelos contratempos havidos. Pretendo melhorar para fazê-los felizes, tão feliz quanto eu puder. Sou o filho, o irmão saudoso e agradecido. Né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala que teve algum contratempo, né? Não, talvez o Chico não saiba. Ele fala dois nomes aqui importantes, né? Que a gente não sabe se são irmãs, né? E ele anota. Então, no texto ele fala, tem mais coisas que ele fala, né? De identificação, mostrando a identificação desse espírito, tá? Outros pontos importantes, né? E que o Kardec fala e que a gente vai falar aqui rapidamente. Eu acho que é interessante vocês lerem o capítulo do livro, né? Porque se a gente fosse falar tudo, escrever tudo, ele é muito longo. Então, vamos falar rapidamente os principais aqui, né? Que são os pontos importantes que foram discutidos sobre a natureza e identidade dos espíritos e respondido por eles, né? Então, o Kardec pergunta, né? Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? A gente já falou sobre isso, né? Vamos lá, pensem aí, né? Por que sinais a gente reconhece, né? Então, é pela linguagem, né? Que eles apresentam que a gente já reconhece a maneira como eles escrevem, como eles falam. A ciência é sempre um sinal de evolução dos espíritos? Nós já falamos isso. E aí, é? Não. Eu posso ser um cara que entende muito sobre ciência e ser um espírito muito atrasado, né? Muitos espíritos protetores se resignam pelos nomes de santos, né? Designam sobre o nome de santos. O que se deve pensar a esse respeito? Então, tem espíritos que se apresentam com o nome de santo. Tá, ele pode apresentar, ele escolhe o nome que ele quiser para se identificar, né? Ele pode ser do grupo daquele espírito, né? Ele pode querer fazer com que a pessoa ela
devota daquele santo, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que são muito católicas. Se vier um espírito e fala, meu nome é Emmanuel, meu nome é André Luiz, não tem nada a ver. Então ele usa o nome de um espírito que foi dado como santo para que as pessoas ouçam o que ele tem para falar. Isso pode acontecer? Pode, né? Então tem que avaliar o que é o conteúdo da fala dele. Se o conteúdo da fala dele é importante, tem significado, é evangélica, né? Então tudo bem, né? Agora a gente tem que ter um pezinho atrás sempre que se apresentar com o nome de santo. Leia lá se o conteúdo está condizente com aquele líder espiritual religioso. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? O que vocês acham, né? Sim, pode ser uma fraude. Então, por isso que tem que ler o conteúdo, né? Para ver como é que é. Assim, quando o espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Não, nem sempre é. Eu posso falar que a partir do meu nome, o meu nome é São Paulo, e aí? Né? É Paulo, não quer dizer nada. Então, o que é que nós vemos? É a linguagem, é o conteúdo, é o evangelho pregando ali nesse momento, né? É a elevação espiritual daquele espírito. E pronto, acabou. Né? O nome que ele leva para nós é o menos importante. Aqui tem até a figurinha de um santinho, né? Por que é que os espíritos se comunicam e tomam frequentemente o nome de santos? É a identificação deles, né? Para quem que eles estão conversando, né? Como eu falei já. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou alguns, como supõe alguns, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? E aí, o que vocês acham? A gente já falou isso, né? Sim, tem alguns espíritos que mandam mensageiro, né? Então, esse mensageiro, e até não é só espírito superior, não, tá? O Chico sempre falava assim que muitas vezes o pai e a mãe do menino, por exemplo, que tinha desencarnado, por exemplo, num acidente, ou sei lá, né? Tô contando um caso. Ele pegava e ele não tinha condições de comunicar através do Chico. Ele não tinha energia suficiente, ele não estava bem, estava debilitado ainda. E a família desesperada aqui para saber notícias do filho. O que eles faziam? Eles pegavam um espírito amigo, um espírito protetor, ou aquele anjo protetor do menino, né? Ele escrevia. Então o pai e a mãe falavam assim: ah, mas essa não tem muita identificação, né? Ele assinou como meu filho, né? Mas ele está representando o filho dele. Então ele vem e se comunica, e isso pode acontecer, né? Ele fala: ó, eu estou bem, eu tenho com muita dificuldade, né? E essa pessoa está escrevendo por mim, né? Então, às vezes, eles fazem isso, pode acontecer, tá? E o mandatário? Tá muito barulho, gente? O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu falei, pode ser um espírito bem superior, que naquele momento não tem condições, ou o médium não tem condições de receber e vem alguém no lugar dele, isso pode acontecer. Como um menino, ou eu que desencarnei, quero escrever, mas eu não estou bem ainda. E quero me comunicar, então eu uso de um intermediário. Isso não tem problema nenhum, né? Desde que o intermediário se identifique, né? Então, aqui uma mensagem de uma comunicação de Jesus, né? Que está lá no livro dos médiuns, né? Então, filhos da minha fé, cristão da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas de filosofia dos materialistas, papapá, no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, meus inimigos agora estão em grandes sofrimentos, né? E é uma história que não tem muito ao palavreado de Jesus, que não tem muito a ver com a categoria de Jesus, né? Então, opa, peraí. Né? E normalmente esses espíritos, quando eles escrevem assim, eles ou se enaltecem ou enaltece o médium, né? Ou ele fala uma asneira ali, né? Então tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que Jesus não vem escrever também, tá? Pode acontecer de vir.
Compreendemos que seja assim quando se trata de um espírito sério, mas como permite os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem seus nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas que não raro perversas, aí, né, a gente já sabe que é mistificação, né? Então, se vem um espírito escrever por intermédio de um espírito superior, ele é responsável e vai passar a mensagem que o superior deseja, né? Só isso. Se vem um espírito muito inferior e fala bobagem, fala que está falando em nome do fulano, não dá para acreditar, né? Não sucede que os espíritos poucos adiantados, porém animados de boas intenções e do desejo de progredir, se vêem designado às vezes para substituir um espírito superior, a fim de exercer no ensino aos seus irmãos? Pode até acontecer de um espírito falar, ó, eu trabalho com o espírito tal, lá trabalho no nosso lar, né? E venho aqui comunicar e eu sou inferior. Então tem que ver o conteúdo, gente. É propício? Eleva? É evangélico? É doutrinário? Né? E aí a gente aproveita o que é bom. Nota-se que às vezes há comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultaneamente de bons e maus espíritos, né? Então, num mesmo grupo, ou numa mesma comunicação, ou mesmo médium, pode acontecer isso? Pode, né? São entidades que vêm, se comunicam, né? Falando coisas muito ridículas e outras muito boas, né? Agora, no mesmo texto, isso não dá para acreditar, né? Elimina se houver comunicações ridículas. Os espíritos que nos induzem ao erro procedem sempre cientes do que fazem? É lógico que sim, né? Assim como o homem, né? O homem que fala uma bobagem, que fala alguma coisa e ele está induzindo o outro ao erro. Você acha que ele não sabe que ele faz isso? Sai, todo mundo tem a sua responsabilidade. O espiritismo que dá o espírito que dá uma comunicação má sempre faz com a intenção maléfica? Ele pode até nem saber que ele está fazendo isso, né? Pode ter. Às vezes tem muitos espíritos que se comunicam numa reunião mediúnica, ele nem sabe que está desencarnado, ele acha que está aqui na Terra ainda. Então, tudo é avaliar o conteúdo, né? Para que serve aquilo lá que ele falou, né? Para que me serve? Para que serve para esse grupo? Como eu sempre falo, a linguagem fala tudo, né? Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um vidente, tornar falsa sua aparência. Essa é legal, né? Então, o espírito está escrevendo através do médium e tem um médium vidente, né? Ele pode enganar? Pode. Pode enganar a aparência, sim, mas não dura muito tempo, não, né? Normalmente, ele pode criar uma fantasia, né? Uma característica dele, mas não vai ser perfeita, não vai ser iluminada, não vai ser nada disso. É a categoria espiritual dele. É a dimensão do perispírito dele. Se ele é um espírito de luz, ele pode tomar a característica que ele quer, mas é uma característica radiante, com uma veste radiante, né? Eu até contei para vocês que o Chico foi numa palestra e quem estava lá era o Bezerra novinho, né? Com uma característica de moço. E ele não tinha nem reconhecido, porque ele ainda tinha a ideia do Bezerra, aquele velhinho, né? Que a gente vê nas imagens, né? Então, o espírito pode fazer isso? Pode, ele pode tomar a característica que ele quiser. Mas se ele é inferior, essa característica vai ser uma característica inferior, tá? Se ele é superior, ele toma uma característica de pessoas mais iluminadas, mais com uma veste diferente, né? É assim, né? Porque é o perispírito que comanda isso. Mas ficou embaixo, né? Pode ser, ficou em cima, pode ser, não, por que não ser enganado? Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções e os homens sérios, as curiosidades dos seus estudos, também acham sujeitos a ser enganados, né? Quem é que vai ser enganado? Qualquer um pode ser enganado, né? Qualquer um pode ler um texto e, se ele não tem critério, ele vai ser enganado, mesmo homens sérios. Só que o homem sério, ele vai ter um critério para leitura, né? Então, você pega um livro, você começa a ler, aquilo lá não tem nem pé nem cabeça, não dá, né? Você tem que ter razão.
A gente lê muita coisa, como eu disse, que não vale a pena, né? E fala que é de médium, e fala que é espírita, né? Ainda mais hoje, que vende muito livro espírita, né? Então, é complicado isso, né? Então, a pessoa está visando lucro, né? Aí, eu sou uma escritora, tá? Eu escrevo mensagens espíritas, tá? Qual é o destino do dinheiro desse livro? Né? A gente tem que ver. Essa é uma das coisas. Ah, o destino é para mim mesmo. Ah, então, cuidado, né? Porque o conteúdo você tem que avaliar. Não, o destino é de doação. Divaldo e Chico, 100% do destino dos livros foi para doação para entidades. 100%, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Ser enganado qualquer um pode ser. Um momentinho que o computador ele demora um pouquinho aqui. Vamos abrir 2, 3. Isso. Ai, por que permite Deus que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins, né? Por causa da nossa inferioridade mesmo. Se a gente evoluir um pouco, eles não vêm e não falam essas coisas ruins para nós, né? Só que nós estamos vivendo num mundo de provas, né? Expiação e provas. Então nós estamos inseridos, nós não somos pessoas tão boas assim, né? Então a gente também, né, faz coisas que não são muito boas, né? Por isso que a gente recebe em troco, né? Então, pode os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar desídios entre amigos? O que vocês acham? Sim, pode acontecer, né? Pode aconselhar, a gente está cansado de ver isso, né? A gente que fica atendendo as pessoas, a gente fica bobo de ver a comunicação que os espíritos fazem e a pessoa acredita piamente, né? Eles falam que a pessoa tem que desistir do trabalho. Teve uma pessoa que veio conversar uma vez, e ela falou assim que o espírito tinha falado para ela largar os amigos, abandonar a família, largar um emprego e ser feliz, né? A pessoa fez isso. Quando ela abandonou tudo e mudou para uma outra cidade, começou vida nova, mudou para uma outra cidade. Ela chegou, caiu na real, lógico, né? Que ela tinha perdido tudo, né? Porque ela brigou com todo mundo, né? Então, a gente tem que ser razoável. Eu não estou dizendo que o espírito não pode aconselhar, ele deve aconselhar e a gente tem que ver o que é o conselho, né? Mas tem que ter todo o cuidado possível, né? Para não virar até uma obsessão. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade. Não, a gente pode ter a verdade sim, né? Então é avaliar, é ver o conteúdo e não aceitar, né? Tem gente que compra só livro que não presta, né? E livro que se diz espírita e que é de mediunidade, né? E não tem conteúdo nenhum e lê. E passa para os outros e manda falar que é bom e lê e tal. Então isso depende da gente, né? A gente pode receber coisas muito boas, sim. Então, poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos se tornassem falsos nomes? Não, para que ele vai pedir? A gente que tem que selecionar, né? Ele pode até conversar com aquele espírito, doutrinar aquele espírito, né? Mas se o médium e o grupo não for bem assessorado, ele vai receber, né? Às vezes até bem assessorado recebe como prova, né? Então, qual o motivo desta parcialidade, né? Eu não sei o que é sobre isso daí não. Vamos para o próximo. Porque permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente o nome de venerandos, né? Ó, Deus não tá, ele tem as leis, né, que regem, né? Ele não tá ali para medir a responsabilidade de cada um, né? Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Lógico que há, né? Que fórmula? Vamos lá, que fórmula? Primeiro, tem que ter o evangelho, né? A casa espírita ela tem que estudar o evangelho e tem que aplicar o evangelho. Segundo, a oração, né? Eu lembro que nas incorporações, quando os espíritos chegavam e falavam assim: eu sou
Nossa, eu sou um espírito muito bom, né? Eu sou um espírito muito amigo, eu gosto desse grupo, eu sou um espírito, nossa, trabalhei muito, eu sou muito, né? Lógico que ali você já percebe que não, não tem nada a ver, né? Porque o Emmanuel não vai chegar e falar assim, né? Um espírito evoluído não chega e fala dessa forma, né? Aí o doutrinador já percebe e fala assim: ah, meu amigo, que bom que você veio, né? Vamos fazer uma coisa, vamos orar, né? Vamos, repita o que eu falo. Jesus, eles não conseguem. Jesus, meu querido amado, né? Quando fala isso, esses espíritos, né? Não é que vai expulsar o espírito enganador, né? O que precisa é que ele entenda que isso daí não traz benefício nenhum para ele, né? Odiar ou se vingar, isso daí não traz benefício nenhum para ele. Então, devagarinho, eles vão sendo doutrinados, eles vão sendo esclarecidos, né? Então, não é que é para expulsar espírito enganador. Todos nós enganamos um pouquinho, né? Então, foi o que eu falei, né? A oração e o nome de Deus é que faz com que eles caiam na real, né? Então, muitas vezes o espírito começa a orar e não consegue, né? Por quê? Porque as energias da oração impedem ele até de falar, né? Então, muitas vezes ele é afastado e socorrido. Né? Então, na verdade, né, como os espíritos falam, não existe uma receita de bolo, né? Então, a receita que a gente poderia dar é: combine estudo persistente, análise criteriosa e misture com a observação à vontade. Passe tudo pela peneira do bom senso e deixe descansar com muita perseverança. Cubra tudo com muita humildade e saboreie com moderação, né? Então, avaliar tudo isso é uma coisa muito importante, né? Criar essa receita em tudo na nossa vida. Se a gente fizer isso, né? A gente vai estar muito bem. Então, estudemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, este ou aquele documentário, o livro, neste ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre que esclarece a inteligência e ilumina a razão será capaz de vencer as trevas do mundo. É Emmanuel falando isso. Então, lógico, olha que lição maravilhosa, né? Se a gente pudesse, isso daí dá uma palestra, essa frase dele, né? Por quê? Porque nós aprendemos, nós nos elevamos, nos traz o bem, né? Traz o desejo de nos modificarmos, de crescermos, né? Então, essa daí é uma excelente lição, né? Então, eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Sobre a identidade dos espíritos. Eu espero que vocês leiam o capítulo, porque é um capítulo longo, né? E ele traz muito mais perguntas, né? Com as suas respostas também, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Que Jesus os abençoe e nos guarde sempre, nos protegendo, né? Das nossas más tendências, né? Nos dando oportunidade de crescimento, porque isso é uma coisa importante, né? E abençoe a todos nós, né? Até terça-feira, né? Que Jesus nos guarde e nos ilumine, e que assim seja.